que é uma denúncia, se traz uma denúncia aqui, eu acho que nós temos que acolher isso enquanto uma preocupação e que nós temos mecanismos dentro do CRES para poder orientar, ouvir, né, e ver em que medida que, de fato, isso se materializa, se concretiza e que pode ter uma necessidade de uma ação do CRES. Né? Eu acho que são duas questões. E mantemos a nossa resistência, sem dúvida alguma. O que o colega coloca ali do CAPES, né, que eu não lembro agora o nome dele, que é uma resistência que nós temos que manter, porque isso está acontecendo em todos os lugares, está acontecendo mesmo, gente. Essa é uma bandeira de luta nossa. Né? Agora, por outro lado, acho que a gente pode ver se isso ocorre de uma forma tão incisiva nos locais de trabalho, talvez a gente tenha que levar isso também como um debate nacional. Regional, desculpa, né? Regional primeiro, uma contribuição de uma situação concreta daqui de São Paulo e que, de repente, pode se espraiar para outros locais e que requer uma ação mais incisiva do conjunto Cefes-CRES. Né? Eu penso um pouco por aí, por isso que eu gostaria de estar contribuindo, né? Que eu acho que isso ajuda. Obrigada, Marlene. Obrigada a todas. Eu vou falar um pouco do que a gente tem feito enquanto Comissão de Orientação e Fiscalização Profissional, no que se refere à Fundação Casa especificamente. Acho que foi em 2016, a gente fez visita de fiscalização em diversas unidades da Fundação Casa, e a gente, inclusive, chegou ao final produzindo uma publicação de orientação à categoria, que está lá, porque a Fundação Casa, embora, né, contraditoriamente, seja uma instituição de privação de liberdade, ela não é uma unidade de sistema prisional, ela é uma unidade do Sistema Nacional Socioeducativo. Essa é a contradição, né? A privação de liberdade como socioeducação. Então, a gente tem lá, tem a publicação, está no portal do CRES São Paulo, convido todas e todos a conhecerem. Quando fizemos essa fiscalização, a gente identificou diversas situações parecidas com essa relatada pela colega. Então, pressão da própria gestão da Fundação Casa, das chefias imediatas, ali, direção, coordenação, supervisão, encarregados. Também a questão da relação Fundação Casa com o sistema de justiça. Isso, inclusive, é identificado no que fala com o Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensoria Pública, não só com o Tribunal de Justiça. E também a questão da precarização das condições e relações de trabalho. Tudo isso aparece no nosso trabalho que fizemos. E, como desdobramento desse trabalho, a gente tem, para esse ano, o que eu disse ali atrás, as visitas preventivas, que vão ser conversas diretas com os assistentes sociais da Fundação Casa, e a gente espera muito que, nesses espaços, os profissionais falem dessas realidades, porque seremos nós, assistentes sociais, conversando com nós mesmos, e aí o CRES São Paulo está lá, através das subcofs, fazendo esse levantamento de informações, e depois o curso de Ética em Movimento. Relacionado a isso, essa semana, na quarta-feira, eu estive com o Ministério Público, a Defensoria Pública, e aí tinha o DEIGE estava lá também conosco, e eram juízes, promotores, defensores. Nós estávamos discutindo sobre a unidade experimental de saúde, onde está o Roberto e outros jovens, e tem um adolescente agora. E, na discussão, eles falaram assim, a gente está sabendo que vocês estão com uma ação na Fundação Casa, a gente quer se pôr à disposição. Eu falei, que ótimo, porque a ação não para só com os profissionais. Esse não é o nosso objetivo único. O nosso objetivo, enquanto Comissão de Orientação e Fiscalização, é que, ao final de tudo isso, com todas as informações coletadas em todas essas ações, a gente conversar com a gestão técnica da Fundação Casa, com a gestão técnica da Defensoria Pública, com a gestão técnica do Ministério Público, do Tribunal de Justiça. E, nessa conversa, além das gestões técnicas, a gente quer promotor, defensor e juiz, porque a gente precisa conversar sobre relação institucional. A gente precisa conversar sobre o que é construir trabalho em rede. O que é poder a gente construir um plano de atendimento que, de fato, atenda objetivos na superação da demanda da pessoa atendida, e não no ataque institucional para com os profissionais que estão lá na ponta. Então, isso foi dito e eles disseram, estamos à disposição.
Então, nós temos aí a perspectiva, a previsão de uma conversa ampla, aprofundada, em que a gente pretende fazer a defesa da categoria e também dos adolescentes e famílias atendidas nesse sistema socioeducativo tão contraditório. Então, a gente tem avançado desta forma. E eu penso que são passos, né, um processo de trabalho que a gente está construindo e que a gente pretende, sim, avançar, porque a gente tem olhado com muito cuidado e preocupação no que se refere nas relações institucionais que estão estabelecidas, principalmente com assistentes sociais e psicólogos da Fundação Casa. São imposições de quantos grupos você tem que fazer, quantos atendimentos particularizados, entre outras coisas, e a gente entende que tudo isso é aviltante, isso diz respeito à autonomia, diz respeito à atribuição e competência. Então, a gente tem aí já tudo isso programado, está programado, conversado e pensado. Quero dizer que, quando se trata de denúncia ética, acho que isso é necessário explicar para quem tem aí uma denúncia ética sofrida, né, principalmente dessa forma. A denúncia ética, quando ela chega no CRES, ela primeiro vai passar por uma avaliação, um estudo, né, da Comissão Permanente de Ética, que vai produzir um relatório, vai apresentar ao Conselho Pleno, que é toda a direção estadual do CRES São Paulo, e esses e essas vão decidir pela instituição do processo ou pelo arquivamento da denúncia. Então, enquanto é uma denúncia, o profissional não tem nada a fazer, é realmente aguardar. Se arquivou, acabou a conversa. Se virou processo, tem a garantia da ampla defesa em todo ele. Então, a gente tem uma compreensão no conjunto Cefes-Cres que o processo ético ele não é apenas uma ação punitiva, muito pelo contrário. Ele é também e principalmente um processo pedagógico, e isso precisa ser compreendido. E nele tem a ampla defesa garantida. Então, o profissional tem todo o respaldo necessário, pode acionar advogado, enfim. Mas ainda é denúncia, então tem que aguardar mesmo e esperar tudo isso acontecer. Eu não sei se isso consegue responder. Quero dizer que assédio moral, diante da conjuntura, é uma pauta, como disse o colega, crescente, infelizmente, né? Eu sou uma pessoa que sofre assédio moral no meu trabalho, pelo meu posicionamento político, e eu posso dizer que hoje o assédio moral, inclusive, não acontece apenas de um chefe. Eu tenho, a minha análise diz que tem se constituído quadrilhas de assédio moral dentro das instituições. O que é muito grave e muito sério quando a gente está falando da nossa condição de trabalhador e trabalhadora, que tem a autonomia desrespeitada, que tem o nosso posicionamento político desrespeitado e atacado, perseguido. Então, é muito sério o que a gente tem acontecido no cenário, mas a gente está falando de uma conjuntura muito endurecida, muito recrudescida, e que a gente precisa considerar também essa análise e buscar, no caso do assédio moral em si, o sindicato, né, em que está sindicalizado ou não, e se não tiver confiança no seu sindicato, um advogado para que possa te auxiliar no processo de ação trabalhista contra a instituição que comete o assédio moral. É isso, eu não sei se a gente consegue entender que isso dá conta, por enquanto, da conversa. Acho que a gente ainda vai conversar muito lá na Fundação Casa, né, e nas outras instituições. A gente pode seguir para o próximo ponto de pauta? Pode. Eu convido agora o colega que pediu a inclusão da pauta sobre a carteira profissional para ele explicar melhor. Obrigado, viu? Até por uma questão de ordem, eu queria fazer só uma colocação antes mesmo, a respeito do assunto que vocês estão colocando, né? Porque a gente fala de assédio sexual, eu fico até moral, mas eu vou mais longe, eu vou sexual. Porque tem colegas nossas sendo vítimas de violência sexual no atendimento. Isso foi colocado agora há pouco aqui. Então, eu fico até pensando, será que eu vou lá reclamar da carteira? Eu acho tão pequeno eu chegar aqui e falar da carteira, sabendo que uma colega minha foi vítima de violência sexual no atendimento, que a outra em Pardeneiras tomou banho de xixi. Né? Então, por uma questão de ordem, eu queria colocar isso a título de desabafo. Né? Meu assunto se tornou pequeno diante das colocações das colegas que me antecederam aqui na fala. Né? Agora, recentemente, no Alto Tietê, a colega ali mencionou que uma das colegas nossas foi fazer um atendimento e foi vítima de violência sexual, popularmente conhecido como estupro. Então, imagina o que passa uma colega dessa para exercer atividade agora, e talvez a diretoria aqui presente do CRES, os representantes, os que estão indo agora, os delegados, possam acrescentar na pauta a sugestão de criar uma norma, uma resolução federal, para que o atendimento não seja feito mais individualizado.
seja sempre feito o atendimento com alguém do lado. Mas quando eu digo isso, não é para a questão, vai ferir o princípio ético, princípio moral, da ética, da preservação. Quando eu digo isso, é colegas assistentes sociais. Não é ir lá com um policial, para ficar bem claro. Individualizado que eu digo é uma colega com a colega. Não estou falando para levar um policial dentro da comunidade. Eu quero ser atendido. Eu estou falando até para a preservação de quem está indo, do profissional. Ou seja, que o atendimento seja feito em dupla. Dupla de profissionais assistentes sociais. Fui claro? Isso é título de sugestão diante desses acontecimentos aí relatados. Né? Fora os demais aqui, que eu acho que tem muita coisa que a gente não pode falar aqui, porque não tem tempo e não é também o momento adequado, talvez. E sobre a pauta minha, que é a carteira profissional, que a Kelly já explicou, não vou ser redundante, já sendo, eu quero a minha carteira. Eu acho que o Conselho tem que fazer essa carteira urgente, porque o Conselho tem condições para isso. Todo Conselho tem sua carteira hoje em cartão com chip. Isso não é coisa do outro mundo, gente. Com a tecnologia que está hoje, tem lá os trâmites burocráticos, mas nós estamos falando aqui em desburocratização, nós estamos falando aqui em modernização. A carteira profissional, ela é um instrumento de identificação que substitui o RG da gente. Né? E aí já tem o de papel. A cartão de crédito está suspenso, está não sei o quê, aquele já mencionou aqui e tal, mas eu volto a reafirmar que eu quero a minha carteira o quanto antes. E se o Conselho, o Cefes, não tomar uma atitude em legalizar logo, eu vou tomar atitude judicialmente, vou pedir meu conselho via judicial. Porque já estou com 1 ano e pouco, entendeu? Farei, companheira, com todo prazer. Aliás, eu precisaria de uma associação para fazer, que seria melhor ainda para representar o grupo. E para concluir, a questão do sindicato, a fala anteriores aqui, a própria mesa da Patrícia, reafirma o quanto é importante o sindicato. É ele que é o instrumento que vai defender o interesse da colega do assédio moral, não é o CRES. Talvez a competência não seja do CRES, mas o sindicato pode entrar com ação judicial de assédio moral. Então, vamos sim amadurecer a ideia do sindicato, do CRES apoiar a reativação do sindicato. Não é um confronto, são competências totalmente diferentes. CRES, autarquia, Sindicato de Defesa de Direito do Trabalhador, e essas demandas aqui colocadas anteriormente, tudo passa pelo sindicato. Então, tendo um sindicato ativo e atuante, qualquer tipo de assédio moral, nós podemos, concluindo já, nós podemos entrar com ações junto ao Judiciário. Não sei se o CRES tem essa competência, creio que não. Muito obrigado. Bom, eu vou falar de algumas coisas, porque enquanto comissão de fiscalização, né, a gente tem algumas obrigações. Né? Primeiro, para quando a gente fala do atendimento ao usuário, usuária, né? É da autonomia do profissional a escolha dos instrumentos profissionais para o atendimento. Se é entrevista domiciliar, se é entrevista pessoal, se é trabalho coletivo, como se trabalha. Eu já trabalhei no sistema prisional, já trabalhei na habitação, agora na assistência, já trabalhei na média complexidade. Dentro do sistema prisional, inclusive, eu fazia questão de ficar sozinha e com a minha porta fechada para o atendimento. Quero dizer que tinha uma insistência da direção que eu não fizesse dessa forma, mas eu sempre fiz assim e nunca corri um risco. Né? Acho que a gente precisa primeiro saber qual é o trabalho que a gente constrói, essa é a primeira coisa, qual é a relação que eu construo com esse usuário, com essa usuária, quais instrumentos de atendimento de trabalho com esse usuário eu tenho e quais são as possibilidades e limites que eu tenho. Claro, é óbvio, né, que quando a gente identifica uma situação, e eu não gosto disso, não consigo nem imaginar isso, mas se a gente identifica uma situação de risco, como é que eu planejo e construo um atendimento que garanta o atendimento digno, qualificado e com segurança tanto para o usuário quanto para mim. Né? Antes da segurança para mim, a segurança para o usuário, como é que eu garanto isso no espaço e como eu construo isso planejado, de forma organizada, específica e não de qualquer forma. Então, eu tenho o entendimento de que os profissionais de serviço social, por mais que a formação esteja precarizada, a gente tem aí subsídios profissionais, teórico-metodológico, ético-político, que nos orienta na construção dos atendimentos ao usuário. E eu espero nunca ter que precisar partir da premissa de que o usuário é um perigo para mim. Acho que esse é o primeiro ponto.
A segunda coisa, e eu adoro essa pauta, eu vou dizer que eu me cocei e eu queria muito ter falado no primeiro momento, e obrigado por me dar a oportunidade agora, que é o sindicato. Gente, eu gosto dessa conversa. Por quê? Porque eu construo oposição sindical onde eu trabalho. Eu construo oposição sindical, acho que é muito importante essa palavra, e eu fico até emocionada de dizer isso. O meu sindicato municipal é um caos, né? Eles elegeram o prefeito. E eles estão lá no sindicato de ramo, tomando conta. Quando fizemos a eleição, eles fraudaram a eleição, né? A gente fez todo um trabalho de oposição, com uma campanha belíssima, e eles fraudaram a eleição. Mas a gente continua na oposição sindical, construindo a oposição sindical. Quero dizer que quando vem a campanha salarial, a greve só acontece porque a oposição sindical vai lá e bate o pé até que ela aconteça. As atividades da greve acontecem porque a oposição sindical constrói. E somos nós, assistentes sociais, trabalhador operacional, o recepcionista, o administrativo, que está lá construindo a pauta da greve enquanto oposição sindical. Eu não construo greve sozinha. Não construo greve sozinha, eu construo greve com a classe trabalhadora. Eu conto nos dedos quantos assistentes sociais vão à greve. Eu conto nos dedos, infelizmente. E eu construo greve com classe trabalhadora. É com o operacional que serve o cafezinho, é com o administrativo, é com o psicólogo, é com o assistente social, é com todo mundo que trabalha nesse negócio. Classe trabalhadora não se faz só de assistente social. Eu quero ver revolução acontecer com assistente social balançando a bandeira sozinho. Eu quero ver isso acontecer. Fragmentar a luta da classe trabalhadora não é a solução. A solução é unir, é se reconhecer enquanto classe trabalhadora, construir a resistência e partir então para as ações de rebelião, de revolução. A gente não vai vencer construindo pauta fragmentada. Vamos construir a oposição sindical? Convido os companheiros e companheiras para tomarmos os sindicatos por ramo e transformar essa realidade. É nisso que eu acredito. Eu convido a Kelly para falar da carteira profissional. A carteira profissional. Vamos lá. Bom, na verdade, já falamos um pouco, né, do DIP, do documento de identidade profissional. Eu quero ressaltar que essa deliberação é uma deliberação do conjunto, portanto, responsabilidade de todos nós. E não é tão simples assim como o colega coloca, porque um documento de identidade precisa ter uma série de regulamentações. E não está acontecendo, não é por falta de vontade das pessoas, ou por falta de trabalho, ou por falta de iniciativa, mas por uma dificuldade concreta de diálogo entre os sistemas que geram esse documento. Claro que depois que isso tiver resolvido, o documento, o ano que vem, depois, ele é rápido, né? Só a impressão. Mas até que isso se consolide, tem uma série de dificuldades. Então, assim, é esse pé que está. O Cefes tem mandado vários ofícios semanalmente de providências que tem tomado, mas isso ainda não foi suficiente para resolver a situação. A carteira profissional, ela existe. As pessoas têm a cédula de identidade profissional e recebem isso, né? Quem não recebe, quem fez inscrição recentemente, pode solicitar uma cédula de identidade provisória, que é aquela que a gente usa, não estou com a minha aqui, mas é o papel com a foto, que ela tem a validade. A única coisa é que a alteração desse documento tem providências técnicas que precisam ser tomadas. Então, essa é a informação concreta que a gente tem a passar e que talvez, no encontro descentralizado e no encontro nacional, tenhamos outras notícias por parte, inclusive, do Cefes. E aí a gente vai voltar aqui e vai dizer as novas notícias. Então, esse é o quadro, essa é a informação que a gente tem para transmitir a todos e todas e dizer que o documento de identidade da cédula, ele existe e está disponível para toda a categoria. O documento novo de policarbonato, esse está com dificuldades técnicas de ser emitido e existe trabalho sendo feito para oportunizar isso. Então, isso é o ponto, tá? Ponto. Agora, o que eu estava dizendo
de judicializar pautas políticas com ameaça de processo judicial ao conjunto que não gera esse documento, é sobre isso que, no início da fala, eu estava dizendo. E quero só deixar registrado aqui, registramos a insatisfação do companheiro, está registrado em ata, mas quero que registre também que a trilha de judicializar a questão política não é a trilha que o CREA São Paulo opta por fazer. Obrigada. Júlio? Pensando em avançar a pauta, eu tenho duas questões importantes aqui para trazer. Acho que, primeiro, estou contemplado com a fala das companheiras aqui. Eu vou ser bastante objetivo e sucinto. Não defendemos o Sindicato Único dos Assistentes Sociais. Isso é um posicionamento do conjunto Cefes-CRES, no qual nós não vamos abrir mão. É um posicionamento radical. E a radicalidade em Marx significa ir à raiz. E a gente já discutiu isso anteriormente. Não vou aqui ser prolixo em retomar as outras questões. Quero aqui aproveitar para dizer que eu estou com a tarefa política, e já a fiz, né, de discutir com as crianças e adolescentes que participaram do Espaço Criança, entendendo que esse espaço também compõe a ação militante dos e das assistentes sociais. Antes disso, eu quero fazer menção, mais uma vez, à dona Alzira, assistente social negra, que todos os anos vem, com seus 82 anos, participa de forma efetiva, contribui com a nossa Assembleia desde muito tempo. Ela vem, ela discute, ela faz debate, ela pergunta, ela tira dúvida, e que eu acho que é uma referência importante para a gente poder pensar aí a nossa profissão. Aproveitando esse momento também, quero dizer que os nossos ninhos, nossos filhos, e aí eu falo nossos filhos, porque companheiros e companheiras, animei todo mundo. Os nossos filhos, né? Nossos, porque é dever de todos nós zelar pela dignidade, pela vida, pelo direito de crianças e adolescentes, como seres em fase única, intransigente e peculiar da sua condição humana. Com as crianças que ficaram... Ó, o Quietinho está pedindo inscrição. Quietinho. Com as crianças que ficaram, durante o dia de hoje, passaram lá entre 10 crianças que viveram o espaço. E no momento de avaliação, das 5 crianças que estavam, somente 4 quis responder, porque o outro falou, tio, eu vou ficar brincando. E a gente vai respeitar também esse espaço de querer ficar brincando. Algumas foram dormir, porque é da fase, né? O sono é fundamental. Mas eles avaliaram de forma positiva. De que jeito? Perguntei para eles, o que vocês fizeram aqui hoje? Ah, tio, eu brinquei. Ah, eu comi lanchinho. Ah, eu brinquei muito. Brincou aonde? Do que vocês mais gostaram de brincar? Um falou, o balão pula-pula. O outro... de escorregar na piscina de bolinha. O outro, de correr. E o outro falou assim, eu quero brincar. O menino Black Block, gostei muito dele. De modo geral, estamos aqui trazendo a devolutiva desse espaço, entendendo que esse espaço fortalece a luta e, principalmente, a participação das mães e das mulheres que são militantes desse conjunto e que sofrem a dupla e a tripla opressão deste mundo machista, opressivo. Enfim, referente às outras pautas, eu não vou aqui aprofundar, porque eu acho que eu já causei bastante de manhã, já contribuí bastante com a reflexão, mas a gente vai continuar fazendo oposição, sim, e esse posicionamento a gente vai continuar marcando. E finalizo, então, com as minhas contribuições e aquilo que eu fiquei responsável da avaliação, dizendo que possamos, então, ficar, né? Eu fico com a pureza e a resposta das crianças é a vida, é bonita e é bonita. Que a criança e o adolescente seja prioridade absoluta, hoje, amanhã e sempre. Obrigado.
Nós estamos encerrando essa pauta e antes de passar para as moções, a Aurora pediu para passar um informe porque ela precisa ir embora. Então, ela vai passar um informe agora, depois a Patrícia Gleice já assume para a apresentação das moções. Então, gente, boa tarde a todos e todas. Eu estou aqui em nome do Fórum Estadual de Trabalhadores e também do Fórum Regional de Trabalhadores da Baixada Santista, aonde vai ocorrer o próximo encontro estadual, dia 23 agora, na Unifesp, na Rua Carvalho de Mendonça. Então, estou convidando a todos, já está nos sites, tanto nosso aqui do CRES, como do CRP, como das demais entidades, o convite. Então, venham, que vai ser bem interessante, tá bom? É o Fórum Estadual de Trabalhadores e Trabalhadoras do Sistema Único de Assistência Social. É o FET-SUAS, São Paulo. Patrícia Gleice. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Patrícia. Eu vou incluir o segundo nome, porque tem outras Patrícias aqui. Patrícia Gleice. Eu vou falar a respeito das moções, ou melhor, ler as moções que foram entregues. E eu vou falar só o primeiro nome de cada uma, porque eu marquei no caderno ali, deixei o caderno ali, esqueci o nome completo. Fabiana, Viviane e Fernanda. Eu vou ler primeiro a moção da Fabiana. Fabiana. É essa mesmo. É essa mesma. Moção. Apoio para a nomeação de todos os aprovados no concurso do TJ São Paulo para assistente social e psicólogos. Nós, assistentes sociais e psicólogos, aí eu já, desculpa, mas eu abro um parêntese, é que tem participaram da construção dessa moção, tá? E, se eu não me engano, tem um psicólogo que veio também participar aqui. Nós, assistentes sociais e psicólogos participantes da primeira Assembleia Geral Ordinária de 2018 do CRES, 9ª Região de São Paulo, aprovados no concurso para os cargos de assistente social e psicólogo do Tribunal de Justiça de São Paulo, realizado em 2017, nos reunimos na condição de candidatos aprovados neste certame, com vistas a articular ações e estratégias que visem a continuidade efetiva das nomeações, assim como a nomeação de um número quantitativo de aprovados que esteja de acordo com a real necessidade demandada pelo serviço, de maneira que a população seja atendida com qualidade e em prazo adequado, e que os servidores do serviço social e da psicologia do tribunal atuem em condições dignas de trabalho. Em um breve retrospecto, o edital foi publicado no dia 8 de março de 2017, contemplando 74 vagas para psicólogos e 132 vagas para assistentes sociais. Nossa prova foi realizada em 11 de junho de 2017, o resultado final foi divulgado em fevereiro de 2018 e a homologação do resultado final ocorreu em março de 2018. A validade do nosso certame é de 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 1 ano. No Diário Oficial de 14 de maio de 2018, foram publicadas as primeiras nomeações. De acordo com as informações divulgadas pelo TJSP, o quadro funcional dos assistentes sociais contavam com 271 cargos vagos em todo o Estado, mais que o dobro de vagas prevista no certame de 2017. Apenas na capital, em março de 2018, existiam 47 cargos vagos. Informações prestadas pelo SIC do TJSP, sendo que já ocorreram aposentadorias na região após essa data, ou seja, esse número vem aumentando. De imediato, podemos afirmar que o número de candidatos classificados ao cargo de assistente social judiciário apresenta-se insuficiente para a ocupação dos cargos disponíveis do quadro de servidores. Consequentemente, é fundamental a nomeação de um número expressivo de aprovados excedentes para o preenchimento dos cargos vagos e, prioritariamente,
para o suprimento da demanda imposta a essa categoria na rotina de trabalho do TJSP. Até o presente momento, ocorreram apenas 31 nomeações de assistentes sociais do total previsto no edital, embora constatada a urgência desses profissionais nas equipes técnicas. Situação crítica, uma vez que segundo informações da AASPTJSP, que se reuniu com o Núcleo de Assistentes Sociais e Psicólogos do TJSP, foi apontado pelo núcleo que não há previsão de novas nomeações, devido às questões orçamentárias. Vale ressaltar, após a homologação do resultado final e até mesmo após o início das nomeações, o TJSP continua determinando que assistentes sociais e psicólogos prestem serviços cumulativos em 2 e até 3 comarcas, durante prazos de 1 ano. Através de levantamentos realizados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, desde a publicação do edital de 10 de março de 2017, até o dia 15 de maio de 2018, 84 assistentes sociais e 131 psicólogos foram designados a prestar serviços cumulativos. Com essa prática, não há preferência e não é dada urgência às nomeações dos aprovados, o que precariza ainda mais as condições de trabalho destes servidores. Sabemos da realidade dos trabalhadores assistentes sociais e psicólogos do TJSP, que convivem em sua rotina com déficit de profissionais, serviço cumulativo, sobrecarga de trabalho e a impossibilidade de responderem às demandas impostas em tempo adequado. Isso se reflete na precarização das condições de trabalho, mas, para além disso, tal cenário resulta na precarização do serviço ofertado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Em suma, a disponibilidade de vagas e a urgência dessas nomeações apontam para mais nomeações como melhoria de condições de trabalho destes servidores em seu cotidiano. Neste sentido, pedimos a aprovação desta moção de apoio por essa Assembleia. Então, agora a gente abre para votação, se todos estão de acordo e apoiam essa moção e se tem algum destaque. Ou melhor, primeiro, se tem algum destaque e se todos apoiam. Tem alguém com destaque? Então, vamos passar para o destaque e, na sequência, a questão de ordem, pode ser? Peraí, a questão de ordem é prioritária. André. Ok. A questão de ordem é que em moção não tem destaque. Ou aprova ou não, ou tem algum, né? Esclarecimento. Na verdade, a minha questão é, a moção não está interessada a ninguém. Vai para onde? Quem que fez essa? Fabiana. Deixa eu pegar o nome completo. Espera aí. Tribunal de Justiça. Essa moção foi da Fabiana Pereira dos Santos. Ela está ali, ó. Para quem? Pode vir aqui. TJ. Bom, direcionado ao TJ, ok? Ficou esclarecido, então, essa dúvida? Questão de ordem, Patrícia, vem. Eu acho que uma coisa é o TJ enquanto tem a presidência, né, que faz a aprovação, mas assim também a gente provocar já com essa moção o CNJ, que é responsável aí. Então, TJ e CNJ. Contemplou?
Então, vamos para a votação agora? Ok. Quem concorda? Quem apoia? Ok. Quem não aprova? Alguém não aprova? Abstenções? Alguma? Ok. Vamos passar, então, para a segunda moção. A segunda moção é da Fernanda Tonos. Bom, eu vou lendo enquanto eles acham ali para colocar para vocês, tá? Moção do Movimento pela Proteção Integral de Crianças e Adolescentes. Os participantes da Assembleia Geral Ordinária do CRES-SP, de junho de 2018, se manifestam pela rejeição integral do PLS 394/17, que, ao pretender instituir o Estatuto da Adoção, retira a adoção do ECA, rompe com seus princípios estatutários, citados pela doutrina de proteção da proteção integral, prioriza a adoção em detrimento do direito à convivência com a família natural, possibilita a intervenção de particulares em medida de responsabilidade da autoridade judiciária e cria política pública pró-rompimento de vínculos. Apoiar a adoção como medida necessária e importante não significa retirar o valor da proteção à família de origem, inclusive para a filiação adotiva ter plena legitimidade. Quem escreveu essa moção foi a Fernanda Tonos, desculpa. E essa moção vai direcionada para os senadores, ok? É isso? Para quem escreveu o projeto, esse projeto, e para quem foi o relator do projeto. É isso? Algum destaque? Alguma observação? A Marlene quer fazer. Se é um endereçamento, porque isso daqui é nacional, tá? Não é local, né? Não é São Paulo. Eu acredito que, além da aprovação da moção, aí nós teríamos também que submeter à plenária se isso vai para o encontro regional, com a indicação de aprovação para o encontro nacional. Ok? Entendeu, Nix? Pede para ser prego. Vamos para a próxima. Primeiro vota a moção, pela aprovação da moção. Aí depois vota assim, se a gente vai levar isso para o nacional. Ok. Quem está de acordo, quem apoia? Levanta o crachá. Ok. Alguém não apoia? Alguma abstenção? Foi aprovada a moção. Agora, a gente vai fazer a mesma votação para levar ou não para o encontro nacional. Correto? Quem for a favor, por gentileza, levanta o crachá para levar para o nacional. Ok, obrigada. Contra? Abstenção? Ok, então a gente passa para a próxima moção, que é da Viviane Souza. Na realidade, só vou colocar um parêntese, que a Viviane Souza também fez uma moção de recomendação com o mesmo tema do TJ, tá? E como foram feitas duas, elas foram unificadas, ok? Então, a gente vai ler a nota de repúdio. Moção de repúdio. Nós, assistentes sociais reunidos e reunidas na primeira Assembleia Geral Ordinária de 2018 do CRES,
Nona Região, São Paulo, no dia 9/6/2018, repudiamos o provimento do CG número 17/2018, publicado no Diário de Justiça Eletrônico, do dia 8/6/2018, que alterou, sem anterior discussão com os e as servidoras e servidores e seus órgãos representativos, os artigos 802, 805, 806 e 808 das normas de serviço da Corregedoria Geral da Justiça, incluindo o depoimento especial como responsabilidade dos e das assistentes sociais e dos e dos psicólogos e psicólogas, enfim, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos termos da Lei 13.431/2017. O depoimento especial é uma prática não reconhecida pela Lei de Regulamentação Profissional do Serviço Social como competência nem atribuição privativa da profissão. E o debate acumulado pelo conjunto Cefes-CRES, frente à ação revitimizante desta prática, foi plenamente desconsiderado. Além da abertura de precedentes para a utilização desta danosa metodologia, também nas ações das varas de família e nas varas da infância e juventude, com viés único de penalização dos supostos autores das agressões, sem implicações no compromisso da proteção integral das crianças e dos adolescentes. Alguma observação? Eu tenho um acordo com a moção. Eu acrescentaria o número da Lei de Regulamentação da Profissão, 8662/93, e acrescentaria o artigo 4º e 5º, que fala das atribuições e competências profissionais. E citaria como na íntegra. Ok? E, ali, no final, a proteção integral dos direitos da criança e adolescente. Porque a gente tem que, nesse momento de retrocesso, provocar os capitalistas e os conservadores falando da necessidade da manutenção dos direitos. É isso. E endereçamento ao TJ. Quem propôs a moção tem acordo com essa inclusão? Quem propôs a moção foi a Viviane. Tem acordo? Ok. Dentro dessa perspectiva, a gente já pode fazer a votação? Ok.